noite, bem-vindos a todos. Que bom estar com vocês. A todos os que me acompanham, encarnados e desencarnados. Vamos então começar pelo livro Mantras de Vida de Luester. Nossos mantras de hoje. Quando recebo ofensas, nunca me ofendo. Permaneço com a tranquilidade peculiar às diretrizes do perdão. Quando injuriado, jamais injurio. Sinto que estou precisando ajudar mais. Quando decepcionado, não faço o mesmo. Procuro corrigir o que não via bem na minha conduta. Sou exigente comigo mesma no que posso fazer melhor e tolerante com o próximo até o ponto em que o Evangelho deliberar. Uso de energia quando o assunto requer, sem que participe a violência. A verdade pode trabalhar com amor e, de vez em quando, com a cooperação da justiça. Ando com os impulsos calibrados para não gastar forças, sem precisão. Toda energia é divina e deve ser usada com proveito. Mesmo quando falo a alguém com um tom diferente do comum de cada dia, ele reconhece que o amo e sempre me procura com humildade. Quando os outros me apontam um erro, dou graças a Deus pelo aviso. Sou feliz porque entendo os caminhos da felicidade em minha direção. Falo muitas vezes na felicidade, porque ela é coisa muito boa na vida de todos nós. Quem a criou nos ama na universalidade que lhe distingue o ser. Tu que estás lendo esta página, não o faças com o senho cerrado. Lembre-se da alegria e deixe que teus lábios participem da satisfação de Deus. Escrevemos-te no sentido de iluminar todo o seu coração e quando ditamos essas páginas estamos sempre irradiando paz, amor e, sobretudo, alegria. O sorriso é uma flor que vem de Deus. Que lindo! Vamos então para o Livro dos Espíritos. Nós estamos num novo item, que é o amor materno e filial. E a pergunta 891. Estando na natureza o amor materno, como é que há mães que odeiam os filhos e, não raro, desde a infância destes? Às vezes é uma prova que o espírito do filho escolheu ou uma expiação, se aconteceu de ter sido mau pai ou mãe perversa, ou mau filho noutra existência. Em todos os casos, a mãe má não pode deixar de ser animada por um mau espírito, que procura criar embaraços ao filho, a fim de que sucumba na prova que buscou. Essa violação das leis da natureza, porém, não fica impune, e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos que haja triunfado. É muito certo. No livro O Céu e o Inferno, nós estamos nas comunicações dos espíritos que estão explicando as suas expiações terrestres. E essa é de um judeu, Zimmel Slisgow. Foi dada na Sociedade de Paris em 15 de junho de 1865. Então a gente começou a falar, já tem duas leituras deste livro e vamos terminar hoje. Eles perguntam para esse espírito, ele é
judeu, ele foi judeu na última encarnação, e ele morreu muito pobre, mas com muita gratidão por todos, porque ele ajudou muita gente, mesmo vivendo de esmolas, vivendo da caridade, tudo que ele podia fazer, ele fez para ajudar as pessoas. E agora vem uma explicação final dessa história. Eles perguntam: na Terra, com que idade começou a sua obra de expiação? Como lhe ocorreu o pensamento de se desobrigar das resoluções previamente tomadas? Ao exercer tão abnegadamente a caridade, teve a intuição das causas que a isso se predispunham? E ele responde: meus pais eram pobres, porém inteligentes e ávaros. Moço ainda, eu fui privado da afeição e carinhos de minha mãe. A perda dela me causou tanto maior e fundo pesar, quanto meu pai, dominado pela avidez de ganhos, me abandonava por completo. Quanto aos meus irmãos, todos mais velhos do que eu, não pareciam se aperceber das minhas mágoas. Foi um outro judeu quem, movido por sentimento mais egoístico do que caritativo, me recolheu em sua casa e me ensinou a trabalhar. O que isso lhe custara era largamente compensado pelo meu trabalho, aliás, excedente muitas vezes às minhas forças. Mais tarde, liberto desse jugo, trabalhei por minha conta, mas em toda parte, no trabalho como no repouso, me perseguia a saudade de minha mãe. E à medida que avançava em anos, a lembrança desse ser mais fundamente se me gravara na memória, lamentando em demasia a perda do seu amor e do seu zelo. Não tardou, fosse eu o único dos meus, pois a morte, em breve, dentro de meses, ceifou-me toda a família. Então principiou a se manifestar o modo pelo qual havia de passar o resto da minha vida. 2 dos meus irmãos deixaram órfãos, e eu, comovido pela recordação de que, como órfão, sofrera, quis preservar os pobrezinhos de uma juventude igual à minha. Não produzindo o meu trabalho suficiente para sustentá-los a todos, comecei a pedir esmolas não para mim, mas para outros. A Deus não aprazia, visse eu, o resultado, a consolação dos meus esforços, e assim foi que também os pobrezinhos me deixaram para sempre. Eu bem via o que lhes faltava, era a mãe. Resolvi, pois, pedir para as viúvas infelizes, que sem poderem trabalhar para si e seus filhinhos, se impunham privações fatais que acabavam por matá-las, legando ao mundo pobres órfãos abandonados e votados aos tormentos que eu mesmo suportara. A esse tempo, eu contava já com 30 anos e nessa idade, saudável e vigoroso, viram-me pedir para a viúva e para o órfão. Penosos me foram os primeiros passos a suportar mais de um epíteto deprimente. Quando, porém, se certificaram de que eu realmente distribuía pelos pobres o que recebia, quando souberam que essa distribuição ainda ajuntava as sobras do meu trabalho, então adquiri certo conceito que não deixava de me ser grato. Durante os 60 e alguns anos de encarnado, jamais deixei de atender à tarefa que me impusera. Também jamais a consciência me fez sentir que causas anteriores à existência fossem o móvel de meu proceder. Um dia somente, e antes de começar a pedir, ouvi essas palavras: não faça a outrem o que não quiser que lhe façam. Surpreendido pelos princípios gerais de moralidade contidos nessas poucas palavras, muitas vezes me parecia ouvi-las acrescidas com estas outras:
mas faça ao contrário o que quiser que lhe façam. Tendo por auxiliares a lembrança de minha mãe e dos meus próprios sofrimentos, continuei a trilhar uma senda que a minha consciência dizia ser boa. Vou terminar esta longa comunicação dizendo obrigado. Imperfeito, ainda sei, contudo, que o mal só acarreta o mal e, de novo, como já o fiz, dedicar-me-ei ao bem para alcançar a felicidade. E ele assina Zimmel Slisgow. Então vamos encerrar as leituras com as trovinhas do livro Trovas do Outro Mundo. Essas são de Lindolfo Gomes, chamam-se Cantigas da Alma. Entre os negócios da vida que a própria vida acoberta, a morte sempre esquecida é a única coisa certa. Filosofia segura nesta sentença singela: felicidade procura a quem não chama por ela.